pôr meu chapéu aqui, meu chapéu. Então, pessoal, o contrário aqui, peraí. Tem jeito não, vai ficar assim mesmo. O chapéu do pai velho aqui. Precisa ficar doido. Então, boa noite a todos. São 21 horas e 28 minutos, dia 24 de 12 de 2023. Passagem de Natal aqui. Véspera de Natal. 25 Natal. Muitos comemoram o nascimento aí do Cristo, do Jesus. Mas, bom, cada um. É que 1935, para quem estudou de cultura racional, sabe disso, né? Deixa eu falar mais perto do microfone aqui. É que 1935 acabou a fase do pensamento. Antes de 1935, o pensamento veio evoluindo, chegou até a fase final dele. Civilização já evoluída, o pensamento evoluiu tanto que construiu o átomo. E o átomo, ele destrói tudo. O Manuel Jacinto Coelho vem falando: o ser humano perdeu o direito de viver. O pensador perdeu o direito de viver, né? Que ele fala desse jeito. Quem é o pensador? É o habitante. É aquele que desde o início veio materializado na máquina do raciocínio. A máquina do raciocínio se formou no início de água e terra, quanto o habitante, né? Aqueles tantos que entraram na planície racional para progredir, e essa planície não estava pronta para o progresso, e veio eita, tô enroscando tudo aqui. Veio descendo, né? Então veio desmaterializando, veio perdendo as suas virtudes. E aqueles tantos se extinguiram em cima no início de água e terra. E os tantos que se extinguiram em cima da água é o elétrico, é o macho. E os que se extinguiram em cima da goma, que torrou, virou cinza e terra, é o magnetismo. Então é fêmea. Aí começa um mundo dualístico, né? Dual. O bom, o mal, o bonito, o feio. E esse mundo foi criado por nós, que desobedecemos aquela ordem, que era para sair da planície. E nós não saímos, né? Nós não saímos da planície. Deixa eu aumentar aqui o som. Tá dando no último. Então, veio descendo, degenerando tudo. A energia que era uma só, pura, limpa e perfeita, que era a energia racional, que é a energia da planície, ela se divide em duas e se torna aí a natureza. Então, desde então, ela vem regendo tudo, comandando tudo, porque ela é arquiteto de tudo. Ela rege tudo. Vai pegar um somzinho do fundo aí, porque o pessoal agora está começando a ligar o som aí, que tá chegando quase aí a Rojão. Vou fazer esse vídeo rápido, que depois não vai dar pra fazer mais não. Então, deixa eu ver se eu fico pra cá. Não, aqui tem que ficar pra cá, né? Vou pegar a câmera certa aí. Então, esses tantos aí que se extinguiram são todos que aqui estão. Então o segundo mundo foi feito por nós mesmos. Então por isso que cultura racional vem alertando, me avisando que o mundo não está por conta de Deus nenhum. E esses deuses que existem aí desde a era passada, dos antepassados, esses deuses foram criados pela mente humana, pelo pensador. Porque no início de tudo não existia Deus. É um pedaço, esse mundo não é um planeta, é um pedaço da planície racional que desce
E está dentro do buraco, porque a erosão que foi feita é dentro da planície, do mundo racional. Então essa erosão que acontece, que abre o buraco, desce em forma, vem descendo em forma de espiral, mas é um buraco. E criou-se um vácuo imenso, né, dentro desse buraco, onde as virtudes daqueles tantos que estavam ali foram perdendo as virtudes. As primeiras virtudes foi para formar o Sol, o grande astro, o Rei, o Pai, que é o Sol. E o Sol veio aquecendo, veio derretendo uma parte, veio torrando outra. Uma torrou tanto, virou cinza, virou terra, essa terra que nós pisa hoje. E a outra parte esquentou tanto que ela derreteu. A resina, que era da planície racional, que essa resina é uma massa cosmológica. A gente não tem nem noção o que é isso aí. E o Sol é feito dessa massa cosmológica, porque ele pega as virtudes daqueles que eram eternos. E os corpos também eram feitos de massa cosmológica, limpa, puras e perfeita. E perderam 7 virtudes, e essas virtudes se espalharam para formar o segundo mundo, que é o Sol, a Lua, as estrelas, água, terra, animais e vegetais. E formou-se aí o segundo mundo. Então como é que pode? Como é que Deus cria um segundo mundo? Não existe, isso aí é mentira, isso é coisa do antepassado. E o povo vem falando que Deus criou o mundo era vazio, sem forma, vazio, não sei o que. Isso que está lá na Bíblia. Mas a Bíblia não foi feita por Deus. Mas o povo insiste, né? O povo é turrão, o povo atrasado está seguindo os antepassados. E os antepassados estão todos aqui ainda, né? Porque eles morreram. Antes de 1935, morria e voltava como animal racional. E aquele povo antepassado, lá atrás, na época da loca, da pedra, da maloca, selvagem, e veio vindo aí, estão todos aqui. Com exceção aqueles que seguiram uma civilização que tinha que seguir um mapa astrológico na palma das mãos, que são essas linhas aqui. Tudo que você ia ser estava marcado aqui e era regido pelo astral superior. O astral superior são os habitantes ali, e aqueles habitantes perceberam e pararam a produção, o progresso ali. Quando eles perceberam, eles já tinham perdido uma virtude, e essa virtude foi para o Sol, o foco de luz. Então eles perceberam, eles passaram ali. Por isso que eles são superior do superior a nós. E abaixo deles tem o astral térreo. São outros também que não perderam tudo. Então eles manteram os corpos original deles, mas perderam as virtudes. E a situação pior, somos nós que materializamos, certo? Nós materializamos e ficamos aí no meio da lama, do barro. Então Deus nenhum não criou esse corpo aqui, assoprou na narina, como está escrito. Essas historinhas são contadas do povo antigo. Então aí foi a necessidade de criar a igreja, as religiões, quer dizer, as religiões, todas elas, para a catequização. Porque veja bem, o ser humano, os tempos atrás, como era eles andavam armados, o pensamento para. Aí vocês vão saber quando pegar no livro, Universo do Encanto, vocês vão saber por que foi feito o pensamento, para que foi feito o pensamento, para que foi feita a imaginação, que a imaginação trabalhou no primeiro milênio e o pensamento trabalhou no segundo milênio. Então, isso aí vocês vão saber. E o habitante, que é o raciocínio, que é o dono da vida,
ele está lá no vácuo. Então ele projeta uma coisa dentro da lama aqui. E esses corpos já nascem no cruzamento das duas energias, elétrica e magnética. Aí gera um micóbrio. Do micóbrio começa a formar o órgão, o coração. Cada órgão é uma máquina. Então, e nós estamos presos dentro desse corpo que foi gerado do nada, do pingo d'água. E esse pingo d'água nós conhecemos como espermatozoide, né? Então, a turma hoje em dia, por não se conhecer, eles vivem de aparência. Por que aparência? Porque quer ser isso aqui. É isso aqui que vai ser salvo. Lá nas igrejas fala assim: aceita Jesus, porque Jesus te ama, vai salvar a sua alma. Só que, a alma ou espírito, só que isso aí não existe. A alma da máquina aqui, essa máquina veio do nada. O habitante está aqui dentro da glândula pineal. O corpo de energia, o que dá ligação ao mundo, o primeiro mundo, que é o mundo de origem de todos, racional, é o raciocínio. E muitos confundem o raciocínio com o pensamento, porque eles chegam e falam assim: raciocina comigo. Eu estou raciocinando assim. Mas não é, eles estão pensando mesmo, estão na fase do pensamento, em plena fase de 1935, que é a fase de racionalização dos povos. E aí por diante vai. O povo hoje em dia ainda segue o atraso do povo de antigamente, dos ancestrais, bisavós, tataravós e assim por diante. E os filhos vêm seguindo as tradições. Hoje ainda estão fazendo a mesma coisa. Os pais, principalmente aqueles que já nasceram dentro das religiões, o cristianismo que abrange tudo aqui o Brasil, né? E os filhos estão seguindo. Porque, quando eu nasci, meu pai era do cristianismo, e do cristianismo seguia a placa da igreja tal, a placa da igreja B, C, A, D, a J, e enfim por diante. Cada um seguiu, mas tudo isso aí não serve de nada. Isso aí não vai salvar. E muitos ainda acreditam que o corpo... vocês podem ver aí quando alguém chega ao final da vida dele, né, vem a óbito, com enfermidade, com doença, que hoje em dia tudo é assim, mas é com enfermidade, com doença, com câncer, atropelamento, morte, briga, um mata o outro, porque o pensamento, ele não foi feito para acertar. Há milênios de ano, o pensamento o pessoal vem tentando acertar com o pensamento, e o pensamento, ele é inimigo do pensador. Ele não avisa nada, ele veio para destruir. O pensamento, ele cria as coisas para destruir a vida do pensador. Por isso que a vida do pensador sempre tentando acertar e nunca deu certo. Por isso que o racional superior, Manuel Jacinto Coelho, ele fala nos vídeos dele: há milênios de anos que o pensamento vem tentando acertar e nunca conseguiu acertar. Ainda mais agora que mudou a fase de 1935. Quem estiver pensando na fase de raciocinar está perdido, vai se estropicar, não vai dar nada certo. E é o pessoal que estão presos na religião, que estão pensando que vai vir um salvador e vai salvar ele. Lá no céu nós vamos se encontrar, a irmã, o irmão, né? Só que, infelizmente, não existe nada disso, não existe nenhum salvador. Tudo que foi, esses nomes de salvador que foi criado, é inventado pelo pensamento, pela imaginação do povo lá atrás, do povo que era bruto, selvagem. Então por isso que existiu religião, para catequizar. E veio catequizando, funcionou, parabéns, isso é um trabalho. Isso aí é o trabalho da natureza, que antes a natureza era eletromagnética. E ela veio fazendo esse trabalho, trabalhou muito bem, e catequizou o povo com a religião, com doutrina, tudo.
Mas isso aí não foi para salvar ninguém sair daqui para ir para um outro mundo. Ou para o céu, como diz a turma. Mas a turma fala o céu, a maioria não sabe nem onde é o céu. Eles olham esse azul e falam que é céu. Mas lá para cima eles nem sabem o que é, não tem. Aí vem aquelas mentiras dos antepassados, que lá no céu a rua de ouro, os muros de ouro, portão de ouro, não sei o que, anjos e arcanjos. Essas coisas nunca existiu. Aí, para amansar o bicho, o ser humano que veio lá atrás, muito bruto, a igreja ortodoxa católica, bem lá atrás, ela começou a criar um inferno, criar o purgatório, o medo. Ó, se você não seguir aqui a doutrina, for aquilo, você vai para o inferno. Quando você morrer, sua alma, aí já começaram a criar a alma. A sua alma vai para o inferno. Aí começou a vir esses filmes aí, mostrando a alma, esse espírito das pessoas que morrem e voltam. Isso não existe. O que está materializado aqui desde o princípio é o habitante, que é o dono da vida, ficou materializado no início de água e terra e formou a máquina do raciocínio, né? É o habitante do mundo racional. É o raciocínio. Aí forma-se a máquina do raciocínio. Então, por isso que entra aí, a partir de 1935, a lapidação já foi muito bem trabalhada, a civilização já estão com capacidade de entender a situação que está, né? O segundo mundo foi criado por nós mesmos. Então, por isso não existe Deus nenhum que controle isso. Se existisse um Deus que controlasse esse mundo aqui, esse segundo mundo, não precisaria de existir político, porque a lei era de Deus. Certo? Como aqui a lei não é de Deus, porque Deus não está por conta desse segundo mundo, porque ele acompanhou desde o princípio a descida de todos nós, a transformações de animais racionais, e ele projetou para não perder o vínculo com a eternidade, com o primeiro mundo. Ele veio uns habitantes acompanhando, que esses habitantes é uma partícula do racional superior acima de todos os raciocínios, para dar vínculo, mas ele não materializou na matéria, ele materializou na máquina do raciocínio, para que dá condições de nós recordarmos e voltarmos a ser o que nós éramos antes de tudo isso aqui existir. Aí por isso que vem os estudos, o que era antes de ser energia, o que era, o que era antes de ser esse corpo, o que era, o antes do antes do antes e do antes, a sombra da sombra da sombra da sombra do que foram. Então tudo isso aí é estudo no livro Universo e Desencanto. Porque o universo é porque o universo todo criado dentro do buraco da planície racional. Então esse espaço aí que a NASA mostra e que fala que é infinito, é um espaço criado por nós, pela nossa desobediência. Então, os seres que existem, astral superior e astral terra, e depois tem um astral inferior, que está rente a nós aqui, mas eles são um corpo formado com energia eletromagnética. É matéria. Certo? O corpo deles são de matéria. Então eles, naquela época que desobedeceram o mapa aqui, aí a natureza ficou revoltada, a mãe de todos, porque a mãe vai cuidando de todos, Deus de vestido, a história não é, o acontecimento é grande, porque são 21 eternidades, e dentro de uma eternidade existe bilhões de milênios. Um milênio é um ano, é 1000 anos, quer dizer, um milênio é 1000 anos.
Aí você vê o que existiu. Tem coisas que existiu aqui na Terra, esse pedaço que desceu e se transformou nessa Terra, é muito velho, é muito antigo. Mas os habitantes, por ser eterno, eles são sempre os mesmos, nascer e morrer. Só que depois de 1935, quando o Racional Superior se apresenta na tenda de Francisco de Assis e fala: fecha tudo, acaba tudo, a missão espiritual, porque quem atendia antes de 1935 a missão espiritual era o povo do astral superior, aqueles que perderam uma virtude. Então eles tinham um poder imenso. Tinha, não, tem, né? Um poder imenso de ajudar nas enfermidades, nas doenças, fazer. Aí a turma, por falta de conhecimento, fala: milagre, milagre de Deus, milagre de... Era do povo do astral. Eles ajudavam com a medicina, com cura. E o espiritismo antes de 1935, era na tenda Francisco de Assis, era para ajudar os necessitados, né? Não era esse espiritismo que é agora, depois de 1935. Eu vou chegar lá. Então, o pessoal, naquela época lá, Francisco de Assis, ele conversava com os animais, com os bichos, ele entendia, né? Então ele tinha um dom que era do astral superior. Então ele, a tenda Francisco de Assis, não fazia esses trabalhos que faz hoje aqui, com vela, farinha, farofa, cachaça, fazendo mal. Isso aí foi depois. Antes disso aí, quem tem uns parentes que viveu antes de 1935, que conheceu o que era o espiritismo lá atrás, o espiritismo lá atrás era o pessoal do astral inferior que trabalhava no campo, ajudando as pessoas a catequizar, amansar a fera, dominar a fera. Então a tenda Francisco de Assis foi muito importante, por isso que ele se apresentou na tenda Francisco de Assis. Mas o povo, por não conhecer, quando fala a tenda Francisco de Assis, já pensa na macumba, já pensa nas coisas más. E a macumba começou a existir depois de 1935. Aí começaram, porque vou explicar porque o que saiu. Quando ele fala fecha tudo, acaba tudo, campo espiritual, missão espiritual, ele está falando no geral. Não era só na tenda Francisco de Assis, não. Era geral. Em todas as crenças, religiões, as igrejas que existiam na época. Porque tem igreja que foi formada em 1910, outras bem mais antigas, né? As igrejas de todo. Então esse pessoal do astral superior, ele se apresentava como anjo, como Miguel, e fazia aquelas curas, aqueles milagres, o que eles podiam fazer, eles faziam. Mas tudo isso aí era para catequizar o bicho, porque o raciocínio ele ficou bruto na matéria, ele ficou bravo. A matéria desconhecido de si mesmo, não sabia por que estava aí materializado na matéria, e a matéria não tem valor nenhum. É lama, não tem valor nenhum, é um nada do nada. Por isso que num livro, quando a gente estuda, as pessoas ficam dando valor ao nada, preocupado com as coisas materiais, é nada. Não tem valor nenhum, nada. Qual o valor do nada? Nada. Então tudo vai terminar em nada. Então quando as pessoas correm atrás desse nada aí, as coisas materiais, que é dinheiro, que é ouro, que é posição social, é isso é nada. Porque estamos presos dentro desse corpo que é nada, que ele veio do nada e vai voltar a ser nada. Então muitos querem viver de aparência, querer ser o que não pode ser, porque a máquina, ela só veio para prender o habitante. O verdadeiro ser é o que está dentro da glândula pineal, certo? E esse é o dono da vida. Mas para se libertar disso tem que se reconhecer. Ao se reconhecer é a joia mais estimosa desse segundo mundo. Por quê? Porque você se reconhecendo, você vai desvencilhar tudo. Você vai saber por que está aqui, por que nasceu, porque, né, as vidas antepassadas que você teve. Você vai ver tudo, porque o raciocínio ele vai mostrar tudo desde o princípio. As vidas que você teve em corpos de, por exemplo, na Atlântica, na Lemúria, aonde você teve, no Egito,
nos bárbaros, na era das tocas e malocas, na era da pedra. Você vai saber todas as suas vidas antepassadas que você teve, são 21 eternidades, né? Aí vocês lembram que dentro de uma eternidade existe bilhões de milênios. E milênios é um ano. Eu estou falando errado de novo. E milênios é 1000 anos. Desculpa aí. Milênios é 1000 anos. Um milênios é 1000 anos. Então, agora vocês vê, o Manuel Jacinto Coelho vem falar, há milhões e milhões de anos que o pensador vem tentando acertar e nunca acertou, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E quem é o pensador? É aquele, desde o início, que ficou materializado no início de água e terra. E ficou materializado dentro da glândula pineal. É um pingo do corpo de energia racional. É o que dá vínculo, a ligação ao primeiro mundo. Por isso que alguns falam assim, cultura racional é religião. A palavra religião significa, o que significa religião? Religarem. Ligarem ao primeiro mundo. Nesse sentido. Aí sim é uma religião. Aí outros falam assim, mas cultura racional faz uma lapidação, uma lavagem cerebral. Sim, perfeito. Porque o que foi colocado do pensamento só foi para lapidação, para a pessoa chegar no ápice de se reconhecer e ser um civilizado, se reconhecer. Porque o dono da vida é o raciocínio. E quem está preso dentro da glândula pineal é o habitante racional, energia racional. É uma energia racional. E essa energia, o dono da vida está lá no vácuo. Ele dá condições, projeta essa pequena energia dentro da glândula pineal para que nós recordamos, porque nós perdemos tudo, nós materializamos. Dá condições de nós voltarmos. E quando nós se reconhecemos, lapidamos, vamos se reconhecendo, vamos estudando, porque tem que ser num livro, Cultura Racional, porque esse livro é o que veio do primeiro mundo. Então aí entra a parte, Manuel Jacinto Coelho, ele teve coragem de vir descer, vestir a roupa de bicho, mas ele veio com o raciocínio, vamos dizer assim, 100%. Né? O raciocínio dele, ele veio com a energia racional, ele não veio como um pensador que nasce do chão, que não sabe nem por que nasceu. Ele veio já ciente. Tanto quando era criança, quando ele estudava lá, as professoras não entendiam nem o que. Ele respondia, falava coisas que nem as professoras sabiam. E as professoras iam falar com os pais, o pai dele lá, esse menino aí, ele já sabe tudo, não sei o que, ele fala coisas que nem nós sabemos. Então assim, ele não precisava estudar, porque ele veio já ciente. Por isso que em 1935, o racional, que é o verdadeiro Deus do primeiro mundo, veio e falou com ele. Você vai fazer assim, nós vamos fazer um livro assim, assim, assado, para as pessoas lerem, e no livro vai conter o que? A energia racional. Então, o Manuel Jacinto Coelho, ele já fez a sua obra, que são os meus livros, são os fascículos, né? E já retornou. Mas ele disse, tem vídeo deles gravado aí, fala assim, eu sou o livro em pessoa, porque ele se desmaterializou, voltou ao seu estado original, porque o racional não morre. Quando o racional se reconhece, ele volta para o primeiro mundo, certo? Por isso que, e quando ele vai deixar esse corpo de lama que não tem valor nenhum, isso aqui, né? Quando vai deixar esse corpo de lama, nós somos avisados 90 dias antes, ou até mais, de que nós vamos retornar. Quando nós atingir o potencial do raciocínio, evidência racional, desligamento da energia eletromagnética, o aparelho racional, né? São 4 fases que nós temos que
que desenvolver. E quando nós chegar nessa fase aí, fase do aparelho, fase da levitação, que a levitação aqui é o desligamento da energia, porque você desligou da energia eletromagnética, porque a energia eletromagnética é do chão. Então por isso que esse corpo, ele é preso no chão. E por isso que esse corpo jamais pode ir para o vácuo. Porque a energia do vácuo é uma energia mediadora, e a energia dos planetas do vácuo já são outra energia que não interfere na energia daqui do chão eletromagnética da Terra. E muitos aí no YouTube sonhando, viajando, que eu sou das Pleiades, eu sou não sei do que, de Urântia, eu sou não sei dos quantos. Isso é lapidação. É o pensamento lapidando o pensador. Porque a pessoa não se conhece. A pessoa fala tanto lá de Ônia, não sei o que, os lados de Capela, outros eu sou golfinóide, enfim, mas eles não se reconhecem. Todos que estão aqui e tudo que está aqui dentro do buraco é deformação racional do primeiro mundo, que desceu e virou essa lama, essa fossa que estamos no fundo do abismo. E que Deus é esse que criou uma fossa. Então as pessoas estão presas aí nos contos de fada, nas histórias, nas filosofias, na ciência, e chegou até um certo ponto aí, já não se entende mais nada, não acerta mais nada, não consegue ir adiante. A ciência chegou até um patamar aí, mas daí para cima não é mais nada. Como é que está o mundo aí? Guerra e mais guerra, porque o pensador, ele foi feito para lapidar o pensador. O pensamento não foi feito para acertar. Por isso que fala Manuel, há milhões de anos o pensador vem tentando acertar e nunca conseguiu acertar. Por quê? O pensamento não foi feito para acertar. Se fosse feito para acertar, o mundo estaria numa paz. Todo mundo se entendendo, todo mundo satisfeito. Ninguém estaria sofrendo, ninguém estaria jogado na rua, mendigando, com doenças, enfermidade. Então o pensamento, ele vem tentando fazer isso, tentando fazer uma cura, mas nunca chega, sempre piorando. Olha os medicamentos na farmácia aí. Os medicamentos são tudo droga. Não cura, não resolve nada, sempre ameniza. E as pessoas ficam viciadas. Um exemplo é quem tem pressão arterial. Está sempre tomando aquele comprimidinho. Se parar de tomar o comprimidinho, vai a óbito. Então, para que serviu isso? Foi para salvar? Não. Por isso que se diz, o remédio remedia, mas não cura. Ele só remeda. Então no livro, vocês vão ler aí o livro, quem dá sequência, o racional está falando, o ser humano está sempre remendando, até quando não aguenta mais, off. O que é esses remendos? São esses medicamentos aí, porque o corpo, ele veio de uma coisa natural. Ele não foi feito para receber química. E o pessoal está viciado nas químicas, pendurado na farmácia. Aí são drogas. Então, tudo no cultura racional, ele vem te explicando tudo, você não vai ficar. Ele fala assim, não tem mistério, né? Não tem infinitos nem transfinitos. E as pessoas, quando fala uma coisa, isso aí é com Deus, o ser humano não tem condições de pensar. Lógico que não tem. Pensamento é do chão, é eletromagnético. A esquerda, o pensamento esquerda, a cabeça do homem à esquerda é elétrico. E a direita, não. A esquerda é magnética e a direita é elétrica. Certo? Da mesma forma que os que se extinguiram em cima da resina que virou líquido é o elétrico, é um macho. E os que se extinguiram em cima da goma que torrou, virou cinza, é a terra, é fêmea. Magnetismo é fêmea. E uma parte importante que eu vou chegar lá agora foi quando em 1935 ele falou, fecha tudo, acaba tudo, que vou ministrar na Era do Fogo, salve-se quem puder. Então aquele pessoal do astral superior que atendia, ajudando o povo
com milagre, com isso, com aquilo, eles se retiraram pela ordem do verdadeiro Deus, que é o racional superior acima de todos os raciocínios. E aí eles se retiraram, né? 35 minutos já. E aí eles se retiraram. Por falta de conhecimento, uns tantos continuou fazendo as práticas dentro das igrejas. Mas só que aquela energia espiritual, que era a energia do astral superior, ele foi se retirando. Era uma energia boa e ajudava com curas, com enfermidades, com milagres, que era uma energia racional. Certo? Essa energia, esses povos se retiraram. Eles estão atendendo outras paragens. Né? E o que ficou no lugar, então? O pessoal continuou dando continuidade. Desde 1935 para cá, o pessoal continuou dentro das igrejas aí, fazendo isso. E você vê a bagunça que está hoje. Por que está hoje? As pessoas falam, mas o pessoal rodopia dentro da igreja lá, fazendo coisa, parece que está a mesma coisa do centro espírita. Porque assim, a tenda Francisco de Assis, como eu expliquei atrás, ela fazia um trabalho de ajudar, de cura, com curas naturais da medicina, tal, algumas coisas. E o povo do astral superior ajudava. Tanto na tenda Francisco de Assis, tanto nas igrejas, nas dominações que existiam, o cristianismo já existia. Mas só que em 1935, quando deu aquela ordem que ele falou, para tudo, fecha tudo, não foi só para a tenda Francisco de Assis, foi geral. Porque atendia era geral. Tanto lá a espiritualização no mundo evangélico, né? Nas igrejas, como na tenda Francisco de Assis, era a mesma energia. Era o mesmo povo que atendia, que era o povo do astral superior. Eles se retiraram. Né? Aí, o que ficou no lugar? Uma energia ruim. Que muitos não sabem, é o magnetismo. E o magnetismo ele só vem para zoar. Para confundir o povo. Por isso que o povo hoje, dentro da igreja, tem gente que tem 30, 40 anos dentro da igreja, sempre com dor, com sofrimento, com enfermidade. E nunca recebe cura. Aí o final da vida deles é um câncer, é um AVC. Aí as pessoas, por não conhecer, Deus recolheu. Como assim Deus recolheu o plano de Deus, o reino do céu? Nada, isso aqui não está por conta de Deus. Aqui, os que estão aqui na terra materializados são os desobedientes. Os que querem redimir, está vindo para o livro. O livro. Porque no livro contém a verdadeira energia do habitante que está preso aí dentro desse corpo de carne. Dentro da glândula pineal. O livro contém energia. Porque as informações é do primeiro mundo. E o Manuel, quando ele partiu, antes de partir, ele deixou o vídeo gravado aí, tem aí espalhado. Eu sou o livro em pessoa. Porque ele se transformou na energia racional. Ele voltou o que era antes de ser, quando ele foi materializado. Ele vestiu a roupa de bicho, disfarçou, mas ele não era um bicho, ele se fez um bicho disfarçado para ganhar a bicharada, para ajudar a bicharada a se reconhecer. Então por isso foi feito o livro Universo em Desencanto, que é do primeiro mundo. Quem deu essas informações, Manuel editava e as pessoas escreviam. Não é psicografada. Muita gente confunde aí. Foi psicografado. Não. O Manuel editava. Ele editava 4 livros por semana. Livro 1, tal. Livro 2, tal. E as pessoas, quem estava no livro 1 estava lá. Quem estava com o livro 2, livro 3, tal. E ele, assim, naturalmente, porque ele estava ligado. Ele sempre foi ligado ao primeiro mundo, ele não veio desligado do primeiro mundo, desconhecido de si mesmo. Então ele veio sempre ligado. A energia racional é uma energia poderosíssima. O raciocínio desenvolvido 100%, por isso que muita gente viu o Manuel em vários lugares aí, e ele, mas você estava lá, em tal lugar. O raciocínio desenvolvido, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Porque o mundo racional não está preso dentro do tempo. O mundo racional está fora do tempo. Então, quem é racional pode
estar em vários lugares ao mesmo tempo. Porque eles não estão presos no tempo. Vocês vão entender lá. Quem é estudante de cultura racional já está com um nível bem mais elevado que eu. Eu sou apenas um estudante, estou no começo ainda. Mas as coisas estão indo, estão clareando, estou estudando, estou seguindo. E estou felicíssimo. Porque o raciocínio, o habitante aqui, está feliz porque está percebendo já a mudança e as transformações e as coisas acontecendo tudo para melhor. O raciocínio, quando ele começa a desenvolver, ele não erra mais, ele acerta em tudo. Não fica mais doente, porque está numa energia pura, e essa energia pura, limpa e perfeita não tem enfermidade nenhuma. Entendeu? E é aqueles que ficam lá e lê um pouquinho, larga lá, dá mais valor para o nada. O nada, o que é o nada? Matéria. O que é o nada? Magnetismo. Então a pessoa é atraída para assistir um filme, ver uma coisa do nada. Preocupado com isso, com aquilo, nada. Mas o que tem mais valor é a energia racional. Que é a vida real, é do primeiro mundo. O dono da vida é o raciocínio. Quando consegue chegar a esses 4 estágios que tem para cima, levitação, vidência racional, aparelho, energia racional, ser um racional, bom, aí já está no primeiro mundo. Mas ainda está, porque a carcaça está aqui. O raciocínio despede da máquina, a máquina fica feliz porque ela também, ela veio da energia e ela vai saber que vai voltar também para o mundo racional, porque ela vai ser a energia racional da planície. O que é da planície vai voltar a ser da planície, e o que é do mundo racional, que é o habitante, volta para o mundo racional. Beleza? Então, assim, em 1935, de 35 para cá, o que ficou dentro dessas igrejas é energia ruim, magnetismo. As pessoas falam isso, profetizam, falam isso aí vai dar em nada. Porque não é energia do primeiro mundo. É o magnetismo, energia do chão descontrolada, ruim, cheia de enfermidade e doença. Por isso que está cheio de gente aí partindo para a vida inferior, porque não quiseram vir para o livro. Aí desce de categoria. Aí ele sobe primeiro, quando chega o trígono da máquina, sobe para o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Que muito fala, eu vou para o mundo espiritual. Aí quando chega na igreja, na guia do Espírito Santo, vamos ler tal, capítulo tal. Mas não sabe que esse negócio de espírito são os caras do eixo central da Terra, da galáxia Terra. E estamos dentro do buraco, né? O eixo da galáxia Terra. Não é o eixo, a Terra não tem eixo. Muita gente fica, como não tem eixo? O fulano falou, o pensador falou, mas o pensamento não foi feito para acertar. O eixo da Terra é a galáxia Terra. O centro da galáxia Terra. Existe o astral térreo, que tem o astral superior, o astral inferior, abaixo do Sol, e o astral térreo. Aí é o campo espiritual. Eles receberam ordem lá atrás, quando o pessoal desobedeceram aqui o mapa, aí começaram a criar espírito, eles se apresentavam como um parente de fulano, de ciclano, como mãe, como filho, como pai, como avô, como avó, para o povo lá ter ciência de que existia alguém, uma civilização, uns seres de corpo de matéria, mas uma matéria tão fina, tão invisível que a gente não consegue ver. Eles é que nem o vento bate, a gente sente o vento, mas a gente não vê o vento. O vento vem e bate no paredão, mas ele não consegue atravessar o paredão. Então ele bate no paredão e ele desvia, vai para outro rumo. Assim são corpos desses seres do astral inferior, são feitos de matéria fina,
A gente não consegue ver. Então eles ficam presos. Quando eles entram num lugar que não tem brecha para sair, estão presos. Assim são eles. E eles estão, a gente não vê, eles estão aí. Eles que se apresentam como diabo, como anjo, porque de 35 para cá não existe, mas acabou. Então eles estão fazendo isso para lapidar. Para lapidar quem? O pensador, que é desconhecido de si mesmo. Aí a pergunta lá, quem és tu, que a ilusão é tanto que é incapaz de definir o seu eu? Quem fez essa pergunta é o racional superior, acima de todos os raciocínios. E para você saber tudo isso, você tem que vir para o livro, se você quiser voltar para casa. Se você não quiser voltar para casa, a vontade sempre foi livre desde o princípio. E uns tantos entraram lá naquela planície e receberam um aviso de retirada, de sair daquela planície, que não estava pronto para o progresso. Mas eles viram que está progredindo, tá tudo certo, achando que está tudo certo. É a mesma coisa hoje. A turma está aí vivendo, estou bem, tem dinheiro, tem carro, tem isso, tem aquilo. Eu não preciso desse livro. Tá bem. No início também foi dessa forma. Eles achavam que estavam bem, que isso, quando pensou que não, perderam tudo, materializaram. E uns tantos que ainda ficaram meio espertos, pararam lá em cima no vácuo, perderam uma virtude só. E outros pararam abaixo do sol, que é o astral terra. E esse astral, o astral inferior, né? Parou abaixo do sol. E o astral térreo foi criado na época que desobedeceram, tá? Eles foram criados pela energia eletromagnética para tormentar o pensador. O papel deles é zoar vocês aqui, nós aqui. Mas como a gente já está no estudo, a gente já tem proteção. Quem não está estudando um livro, não tem com quem contar e nem onde se agarrar. Em 1935, a energia elétrica e magnética, que tinha um comando 14 eternidades, que ela comandou como primeiro milênio a energia magnética, desenvolvendo, morrendo e nascendo, desenvolvendo, aí começou a criar as palavras, né? É a mãe natureza. Começou a desenvolver os bichos começou a rabiscar no chão, fazer letra. Aí quando chegou no segundo milênio, a energia elétrica começou a progredir aquela fase do primeiro milênio, que era desenvolver a fala. Tem lá no livro, teve época que era gago, e teve época que eles cantavam, para não gaguejar, começaram a cantar e foram evoluindo. Quem fez tudo isso aí foi a natureza do primeiro e segundo milênio. Aí quando chegou no final de 35, o ser humano já estava civilizado, já estava catequizado pelas crenças, pelas religiões. Fecha tudo, acaba tudo, vamos entrar na era do fogo, salve-se quem puder, que agora o tempo, a nova energia que entra, a nova natureza é a natureza racional, é energia racional. Então, para a gente se salvar, temos que ligar nela, na energia racional. Porque a eletromagnética perdeu o comando desde 1935. Então, ela tem que limpar o terreno. E ela vai limpar tudo aquilo que tiver com ela, ela vai levar para a 22ª eternidade, que é descer de categoria. E quem descer de categoria já era, não tem mais chance. O vínculo, acabou-se o vínculo de ligação. Não vai ter mais vínculo porque não vai existir mais animal racional. Porque os animais racionais se reconheceram, voltaram. O seu estado original acabou. Não existe mais. Né? O animal racional é dividido em duas classes. Animal racional e animal irracional. Aí no livro vai explicar por que existiu o irracional. Foi naquela época que desobedeceram, que não tinha. Então tudo isso aí está no estudo do livro aí. Então por isso que esse livro é o livro dos livros, porque é o do primeiro mundo. O primeiro mundo é que comanda o segundo mundo. Aqui não existe Deus nenhum. Você pode pensar, mas e Jesus? E não sei o quê? E o Deus que esse povo fala é um título, né? Mas não sabe quem é que está por trás. Um fala que é Jeová, o outro fala que é o Enki, o outro fala que é Nil, o outro fala que é o Zeus, a mitologia grega, o Apolo, o Deus
o solstício, aí são variedades de deuses aí. Alguns deuses ainda que permanecem, alguns que já o povo nem sabe que existiu, já acabou. Isso aí foi criado pelo povo atrasado, que não se reconhecia lá atrás, no segundo milênio. Então, muitos por desconhecer que de 35 para cá acabou a missão espiritual, que era para catequizar, não para salvar. Então, jamais poderia, no segundo milênio, vir um ser salvador para salvar os bichos que ainda não se reconhecia, estava sendo catequizado, estava muito bruto. Então você vê que essas histórias de Bíblia, muitas coisas que está na Bíblia não existiu. Um exemplo que eu vou citar aqui é o dilúvio. O dilúvio não existiu. O que sempre existiu, que está lá, todo mundo pode provar, foi o quê? É terremoto. Na época abria terremoto, abria buracos, cidades soterradas. Mas dilúvio nunca existiu, porque a água, ela separou os países, os continentes, foram separados pela água, pela resina que derreteu e virou líquida. E a água é um ser vivo. Se você bebeu água, você comeu um bicho, que a água também é um bicho. Então tudo aqui, a cadeia alimentar aqui é um ser vivo se alimentando do outro para sobreviver. Então venha para o livro se reconhecer e voltar para casa. E sair desse mundo que não tem valor nenhum. É um mundo ilusório. A gente sempre falou isso. Ixi, a gente vem sempre falando isso. É um mundo ilusório que não vale nada, porque matéria não tem valor nenhum. Então o que você tem valor? Eu tenho isso, você não tem nada. Nada de nada. Porque o que produz aqui, as máquinas, produz filhos e irmãos. E os filhos e irmãos também vão produzir filhos e irmãos. E os filhos dos filhos também vão produzir filhos e irmãos. Mas o que está dentro é o habitante. Você não é dono do raciocínio. Você não criou o raciocínio. Você não é a máquina. Você é um prisioneiro desconhecido de si mesmo. Então o que você produz aqui? Do que você é dono aqui? Do nada. A máquina, a alma é o dínamo, é o coração que bate. O dínamo parou de bater, mandou a energia magnética, que é o sangue, alguns chamam plasma, é o sangue que faz movimento, mover as energias para se movimentar com essa máquina, que é que máquina forte. E o raciocínio, a energia do raciocínio. Quando o raciocínio, o dínamo parou, o raciocínio ele sai. Mas ele sai desconhecido de si mesmo, preso. Ele não sabe quem ele é, não se reconheceu. Aí ele vai subir para o mundo espiritual, lá pegar no garfão onde é o Exu, que é o mundo espiritual, que é o astral térreo, que está paralelo a nós aqui, mas nós não vê, de rabo e chifre. A missão deles é atormentar todos os que estão aqui. Aí por isso que uns veem, eu vi o chifre, o cheiro de enxofre, isso, aquilo. Ele se manifesta da forma que está no pensamento, o medo das pessoas que não se reconhecem, tem medo, porque não conhece. Então por isso que no livro Cultura Racional, quando você desenvolver o raciocínio, não vai existir mais mistérios, nem enigmas, nem finito e nem transfinito. Você vai ser conhecedor de tudo, dominador de tudo, porque o raciocínio é o dono da vida, sabe porque tudo isso aqui aconteceu e vai voltar para casa. Tá aí, falando por cima, porque o livro tem muita coisa, tem coisa que eu ainda nem sei, ainda vou chegar lá com muitas satisfações, porque eu já estou aqui recebendo muita coisa importante aqui, muitas transformações. O raciocínio está ficando mais evoluído, desmaterializando, porque a leitura do livro, você vai desmaterializando o raciocínio. Não é para você ficar com pensamento melhor. O pensamento já era. O pensamento é da máquina. E quem é a dona da máquina? Quem fez a máquina? Quem fez a imaginação? Quem é a dona da imaginação? Quem é a dona do pensamento? Tudo que você fala, faz e pensa
O comando é da dona, a mãe natureza. Então ela comanda isso. Oh, vai construir um prédio, você vai ser um engenheiro. Constrói a máquina. Então a máquina não tem nada a ver com o habitante preso. Vocês vão chegar lá. Eu achei que muita gente fica aí, pô, como assim, mano? Muita gente pensa que a máquina ia pro céu, ia ser salva, a máquina vai ser batizada. Isso aí é tudo mentira, velho. Infelizmente. Aí tem muita gente que vai ver esse vídeo aqui, oh, esse cara é louco, cara, falando umas coisas dessas. É porque a pessoa é iludida, tá preso na matéria e a matéria não tem valor nenhum. Não se reconhece, não sabe quem ele é, não sabe por que da existência dele estar aqui em cima dessa terra, porque veio parar aqui nesse buraco, no fundo do abismo. E o vácuo é tão grande que olha para cima, como assim, meu buraco? Não, a gente não vê, né? O vácuo é grande, mas isso tudo é dentro do terreno da planície racional. Nós afundou. O buraco foi tão grande que criou esses vácuos. E a turma fica acreditando na NASA. O espaço é infinito. As estrelas. Quem formou? Qual a origem das estrelas? Qual a origem do Sol? Qual a origem da Lua? Porque as 4 fases da Lua. Aí você vai ficar sabendo tudo através do estudo. O livro Universo e Desencanto. Por quê? Porque o universo todo dentro do buraco está encantado. Ninguém se reconhece, nem os pessoal do VAR. Não sabe porque estão lá no VAR. Com exceção do superior, astral superior, porque eles perderam uma virtude e eles sabem que para eles voltar está mais fácil. Mas a situação mais crítica e difícil, porque as pessoas ficarem encantadas na lama, quem gosta de lama é porco. E não querem, estão se sentindo muito bem na lama. Eles não querem voltar a ser limpo, puros e perfeito e eterno, com um corpo de uma massa cosmológica. Não esse corpo da matéria aqui que vem do nada, uma matéria que só carrega doença, enfermidade, não tem nada. Por que é que a gente, quando começa a estudar o livro, recebe a energia racional? Aí a energia começa a banhar nós e expulsar toda a coisa ruim da energia elétrica que está na máquina. E com o desligamento da máquina, da energia eletromagnética, a energia eletromagnética não vai manter no chão. O habitante racional, ele é do corpo oval, de um brilho prateado e de pequena estatura. Ele não é grande igual esse nós assim, eles são pequenos, o corpo original nosso, mas com um grande potencial de poder de eliminar a bomba atômica, o átomo. A energia racional é a única energia que tem condições de eliminar a bomba atômica, o átomo, que foi criado pelo pensamento para a destruição de tudo. É aí onde chegou o pensamento. Porque o pensamento não foi feito para ajudar ninguém, nem para acertar nada, foi feito para lapidar e destruir. Por isso que fala no livro, o pensamento é inimigo do pensador. Quem é o pensador? É o habitante que ficou materializado no início de água e terra. É o raciocínio. Um salve para o geral. Quem não tem um livro, pega o livro para conhecer o que é o livro. Vai te fazer um bem. Não vai te fazer mal nem te atrasar em nada, porque mal você já está por não se reconhecer. Quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. Salve é uma saudação dos racionais, de amor, paz, concórdia e união, porque o raciocínio ele une, e o pensamento ele divide, porque cada máquina pensa diferente uma da outra. O pensamento não foi feito para ajudar ninguém, o pensamento é da máquina, e a máquina só recebe o comando da dona. A dona que criou o pensamento, a dona que criou a imaginação e a dona que criou a máquina. Então tudo que é construído, feito aqui, para quê? Para lapidar o pensador. O pensador está indo trabalhar na empresa, outros estão vendendo isso, outros estão trabalhando por conta, outros são milionários. Mas qual o valor disso aqui do nada? Nada. Continuar
na degeneração, aí entra a 22ª eternidade, sobe para o mundo espiritual, depois que subiu, vem descendo na categoria de aviário, de ave, abutre, urubu, gavião, falcão, e vem descendo a bicharada do ar, e depois vem para a bicharada de duas pernas do chão. Depois das duas pernas do chão entra para quadrúpede. Vai ser quadrúpede o quê? Um cachorro, um gato, uma vaca, esse são os bichos de quatro patas aí. Aí é o inferno verde. Aí não tem mais conexão, nem ligação com Deus nenhum. Acabou o vínculo do raciocínio e vai seguir mais 7 eternidades para baixo aí, até chegar na categoria de pedra. Salve a todos os irmãos aí acionados, todos os estudantes. Quem não é estudante, procura pegar o livro e estudar, porque era para você voltar para casa. Deixa de ser rebelde e desobediente. Tá preso nas crenças, na religião, isso aí não vai te salvar em lugar nenhum, não. A gente fala isso aqui com toda a autoridade e sabemos o que é isso. O vídeo já se estendeu 1 hora, mas vai ser bom para aqueles que ainda estão com o pé atrás, na dúvida. Eu vou pegar esse livro, o livro é isso, o fulano morreu, o fulano pecou, é isso aí. Aquele que pega o livro para o estudo, para desenvolver o raciocínio. Para desenvolver o raciocínio, a energia elétrica magnética toma conta. A energia elétrica magnética, o que ela quer fazer? Ela quer levar para a segunda eternidade, porque ela perdeu o comando aqui. O comando aqui agora é da energia racional, de 35 para frente. Então, a gente estudando o livro, a gente vai se conectar na energia pura, limpa e perfeita, que é a natureza. Por isso que fala, a natureza muda de fase. A natureza é racional agora. Por isso que está no livro. Racionalização dos povos, que é para desenvolver o raciocínio. E o livro não é um livro comum. Não foi escrito por um pensador do chão. A história está detalhadamente escrita no livro, de como chegou aqui a informação do primeiro mundo. O primeiro mundo comanda o segundo. Porque o segundo mundo é uma deformação do primeiro mundo. Faz parte do primeiro mundo. E essa deformação tem um dono. E ele vai requerer essa parte. Mas ele vai arrumar todo o estrago que está aqui para voltar a ser puro, limpo e perfeito. Aí acabou o buraco, fecha o buraco. Acabou. Valeu? Salve pra geral. Tamo junto.